Olá pessoal, espero que todos estejam bem, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado. Espero que seja um semestre melhor do que tem sido, mas infelizmente as coisas, não são ou não vão de encontro aos nossos desejos, enfim. Vamos torcer para que tudo termine bem. Gravando mais uma aula para que vocês possam ter um acesso antecipado ao conteúdo da aula da próxima sexta-feira. O nosso roteiro de aula hoje será primeiro sinais de cultura e socialização. Claro que a gente vai sempre ir e voltando nas questões dos conceitos antropológicos, conceito de herança social e cultural e a migração humana, causas e consequências de um intercâmbio cultural. É quando a gente começa a perceber a integração das pessoas, o conhecimento, o desenvolvimento da capacidade intelectual, as coisas começam a acontecer de maneira primitiva, é verdade. O desenvolvimento neuroencefálico, é importante saber isso, tá? Saindo de um primitivismo neurológico para uma especialização neuroencefálica melhor, conexões neurosinápticas, não? Vem a especialização em consequência, né? E o processo ontológico, é aquilo que eu já abordei uma vez e vou reforçar. É aquele indivíduo, aquele ser vivo, com pouco recurso intelectual, aquele ser vivo unicelular, por exemplo, que acaba se transformando em um ser especializado, que é o ser humano, né? A gente abordava a questão do darwinismo e a ideia do homem recapitular, através da adaptação, recapitula todo o processo de desenvolvimento da humanidade, o homem hoje. O desenvolvimento das habilidades, o motor intelectual, vai de encontro aos conceitos que nós vamos abordar anteriormente. Para se chegar no estágio que se chegou hoje, houve toda uma especialização, todo o envolvimento de herança sobre a espécie. Nós vamos abordar ele. Do homem primitivo ao homem moderno. Depois nós vamos ter o desenvolvimento cognitivo, a importância e comportamento da percepção. Como foi importante a percepção, não só do ambiente, mas autopercepção, como o indivíduo se percebia nesse contexto de natureza e social. Adaptação dos primeiros sinais de socialização. Aqui eu quero abordar o seguinte: adaptar-se à Terra, né? O que tirar da Terra, o que explorar da Terra. Na medida em que o indivíduo se fixa na Terra, ele passa a estabelecer, cria-se a comunidade, ali ele passa a estabelecer regras, normas, padrões de comportamento e desenvolve a linguagem e a comunicação propriamente dita. Que essa comunicação, querendo ou não, ele entrou no tempo e hoje, através das pesquisas antropológicas e como arqueológicas também, através dos artefatos, consegue-se fazer uma leitura, ter uma noção de como viviam os homens lá do passado, os homens mais primitivos, ok? Então vamos lá. Sinais de cultura e socialização. Como é que se tem isso? Só para reforçar. Graças a toda uma pesquisa antropológica, mediante artefatos, mediante ferramentas, mediante documentos que se localizavam. Então, os pesquisadores antropólogos sentam e discutem como possivelmente aqueles indivíduos, aquela sociedade, aquele grupo social vivia, em que condições, não é? Por exemplo, se nós pegarmos um paleontólogo, por exemplo, que achou uma arcada dentária, né? Tem lá uma mandíbula, não achou o resto do corpo, mas achou uma mandíbula, achou um restinho de crânio, coisa do gênero, numa determinada caverna. Mas também encontrou alguns sinais, alguns desenhos, enfim. Então, o que é que faz o antropólogo? Ele pega aqueles ossos, leva para um paleontólogo, um pesquisador, que faz esses estudos, ele faz o estudo e acaba descobrindo que de repente, é uma ossada, é um restos de um esqueleto de um homem, e através dos exames que ele faz, viveu aí 1,5 milhão de anos, vamos imaginar isso. Interessante. Mas será que esse indivíduo viveu, morreu ali, como ele morreu, em que condições? Aí se estuda se tem algum sinal de fogo, carvão, coisa do tipo. Aí descobre-se os desenhos. Então, será que esses desenhos são tão antigos quanto esse
cadáver, essa ossada que estava lá da mesma época, isso tudo reflete toda uma pesquisa antropológica e também arqueológica. Entretanto, o que é que o antropólogo ele vai querer entender? Era só esse indivíduo? Ou ele vivia só? Como é que era isso? Então, o antropólogo ele passa a estudar, possivelmente, em termos de hipótese, evidentemente, se esse indivíduo, por exemplo, ele vivendo sozinho, ele foi expulso do grupo, ele era, por exemplo, pode-se pensar hoje, disse daqueles que envelheciam e eles eram deixados de lado para morrer numa boa em determinadas tribos, segundo alguns estudos antropológicos, é interessante esse aspecto, que a pessoa quando deixa de produzir para o grupo, ele de repente é um peso e esse peso começaram a deixar de lado. Interessante esse aspecto, que não foge muito à nossa realidade hoje, não? Claro que não se deixa para morrer, mas os idosos ou aqueles que já não mais produzem, eles são colocados em um asilo, em um local onde eles possam passar o resto da vida ali e dali não saem mais. Então veja, é possível, em termos hipotéticos, que os homens primitivos também já entendiam, percebiam a necessidade de não carregar mais idosos, porque já não produziam mais, então era uma carga pesada para carregar pela questão do comportamento nômade deles, não? É claro que com a fixação deles na Terra, esse conceito mudou, então passou-se a valorizar um pouco a pessoa mais velha por causa do conhecimento, mas aí já está um estágio um pouco mais adiantado, né? Então, esses sinais ou a forma como os indivíduos viviam, repito, só foi possível identificar, só foi possível interpretar e de maneira hipotética como eles viviam através das ferramentas, dos documentos, dos artefatos encontrados nas regiões. E com detalhe, determinadas regiões se identificava que o indivíduo vivia desta forma. Em outras regiões, indivíduos viviam de outra forma. Porque até alguns antropólogos, inclusive, dizem que até conseguiu identificar o tipo de alimentação que eles faziam, não? Imagino eu, a forma de determinadas tribos, determinados grupos primitivos que viviam numa determinada região mais fria em relação ao outro de uma região mais quente, mais próximo do Equador. O tipo de alimento dependia do que eles tinham ali na natureza. Legal? Eu imagino aqueles que eram mais próximos do deserto, por exemplo, que tipo de alimento eles tinham, né? Ou qual era o acesso que eles tinham em cima de alimento. Em contrapartida, quem estava mais próximo do Equador, uma região um pouco mais quente, mas ao mesmo tempo com alguma vegetação, algum recurso natural, a alimentação poderia ser um tanto quanto diferenciada e, portanto, a qualidade orgânica, a capacidade orgânica, tudo isso tinha um peso muito significativo. Então nós tínhamos também as características físicas que também a antropologia estuda também, ou seja, em função da característica da sociedade, do grupo social e da região. Então, a questão regional, a questão geográfica também é um fator extremamente importante. Esses fatores que eu estou falando para vocês, socialização, tem muito a ver com a questão da herança social. Então vamos separar bem o joio do trigo aqui. Herança social é aquilo que a espécie, socialmente falando, transmite para suas gerações. Exemplo, a questão da cultura. Vamos imaginar a dança, né? Claro que hoje essa mistura toda é muito grande, mas vamos imaginar que uma das heranças sociais era um tipo de dança que os russos, exemplificando só como referência, é uma dança russa que se leva até hoje. Então, é uma herança social. Um outro exemplo que eu gosto de dar, e aí eu considero de uma maneira sensacional e fantástica, são as festas no Japão, né? O símbolo do Japão é o dragão, se não me falha a memória. Ora, é milenar a história do dragão, é uma herança social. E o Japão ele consegue mesclar
isso é uma questão social muito interessante, consegue mesclar o passado, o antigo, com o moderno. Eles conseguem associar o dragão, né, a figura do dragão, com a tecnologia. Então, eles fazem coisas fantásticas por conta dessa herança social. Eles não perdem essa identidade aí, não. O dragão é realmente um simbolismo fantasticamente importante na cultura japonesa. Portanto, é uma herança social. A questão aqui, eu posso levantar essa lebre, por que no Brasil nós temos uma certa dificuldade de uma herança social? Somos um país ainda muito novinho em relação aos demais. Ok? Nós temos 500 anos de existência depois da invasão. Nós efetivamente fomos nos tornar um país independente, em essência, final do século passado, né? Proclamação da República, que deu a identidade de país. Então, era um império vinculado à metrópole, a Portugal. Então, nós, apesar da nossa independência, de termos nossa forma de ser, entre aspas, um país, mas era um país ainda com valores muito baseados na questão de Portugal, da metrópole. Nós só fomos nos desligar efetivamente com a República, quando o governo passa a ser um governo civil, não é? E isso, final do século XIX para começo de XX, e efetivamente no XX é que nós começamos a ter uma identidade de país soberano, independente. É claro que são 100 anos aí, um pouco mais, de busca de uma identidade definitiva e dos nossa herança social, que são muito ruins. Né? Ainda não temos ainda uma questão desse tipo. E culturalmente falando, então, eu costumo dizer assim, somos muito pobres em termos culturais, que está muito relacionado à cultura. Então, nós, para termos uma identidade cultural, nós precisaríamos carregar nossos símbolos culturais. E hoje no Brasil, os simbolismos que nós temos são muito frágeis, não? Ah, mas nós temos como herança social o Carnaval. O Carnaval é uma festa, né, que não é de agora, é uma coisa recente. Mas nós temos a culinária, também é uma coisa recente, né? Ou seja, nós não temos efetivamente uma identidade cultural se traçarmos um paralelo, traçarmos um comparativo com países milenares. China, por exemplo, independente da questão ideológica, né? A China é um país tradicional e que tem uma herança social muito forte, aliás, muito bonita se alguém observar, se alguém entender. Exemplo, nós temos filósofos que muito pouca gente já ouviu falar. O máximo que se já ouviu falar é em Confúcio, mas temos outros também que tiveram destaque na cultura e na filosofia oriental. Portanto, quando a gente fala de herança, isso só é transmitido quando o conhecimento é passado de geração para geração. Não estou falando da genética, outra história. Estou falando de como o conhecimento é passado. O que nós temos hoje aqui tem uma brincadeirinha em que se diz que a bisavó aprendeu a fazer um tipo de alimento que foi passado. A bisa passou para a avó, da avó passou para a mãe, da mãe passou para a filha. E a filha vai passar, aí a filha vai passar para outra filha, que vai passar para a neta, e vai por aí fora. Ou seja, isso é uma herança sociofamiliar, mas é cultural, ok? E depois é repassado, logicamente, para o restante. Mas isso só acontece porque os povos, as culturas, as comunidades, elas começaram a se movimentar, ok? Então, a troca, culturalmente falando, começou a haver trocas de conhecimento. É através da migração que se consegue. Então, veja, os indivíduos, ao migrar, eles iam carregando com eles o conhecimento deles. Eu imagino aqui uma hipótese que muitos ficavam para se fixar na Terra e outros seguiam viagem. Mais lá na frente, se fixava e outros seguiam viagem. A migração, eu acho que foi bem esse sentido da coisa. Não é? Aqueles que decidiam ficar, então o grupo ficava ali, se fixava na Terra e dali iria viver para sempre.
outros continuavam seguindo. Esses desenvolveram uma determinada cultura. Aqueles foram para outras regiões e, em função da região, desenvolveram determinados comportamentos que passou a ser um comportamento e uma internalização de valores culturais. E assim, sucessivamente, até que todo o território terrestre, ou seja, todas as regiões da Terra, passaram a ser habitadas por comunidades, por indivíduos, por grupos sociais, que, claro, se diversificaram, claro que cresceram, claro que a densidade demográfica cresceu, e ali começou-se a estabelecer algumas características específicas regionais. A exemplo da África, que nós usamos culturalmente falando, o dialeto africano. Então, cada país tem o seu dialeto. E assim, sucessivamente, não causas e consequências do intercâmbio cultural, é isso daí. Esse intercâmbio cultural permitiu que as culturas se misturassem, se integrassem uma a outra. Isso é muito legal. O desenvolvimento neuroencefálico saiu de uma condição primitiva, neuroencefálica primitiva, através da especialização, através das conexões neurosinápticas, o indivíduo passa a desenvolver um pouco mais sua qualidade intelectual e perceber a realidade. É um processo ontológico de um ser não especializado a um ser especializado e desenvolvido. Aí, nesse a reboque, nós temos desenvolvimento das habilidades. Então, eu tenho habilidade motora, que é a capacidade que o indivíduo tem de se movimentar, de usar a parte muscular para desenvolver a habilidade, desde daquele movimento mais grotesco, né, até o mais sensível, até o mais delicado. Isso é uma questão de desenvolvimento motor. E é lógico, o intelectual, que é muito importante, que hoje é muito importante a questão da capacidade intelectual, capacidade de usar a cognição para poder adaptar-se à nova realidade. A gente vai discutir isso mais adiante também. O desenvolvimento cognitivo vai a reboque, vai. Se eu tenho desenvolvimento intelectual, gradativamente eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva. Isso porque o homem vai se desenvolvendo, ele vai, através do conhecimento, criando novas condições, novas palavras, uma nova linguagem vai aparecendo. Basta lembrar que, por exemplo, há 50 anos atrás, não se ouvia falar em computador, se ouvia falar em hardware, não se ouvia falar em teclado, no máximo era uma máquina de escrever, não é? Ou seja, algumas palavras vão embora e outras fazem parte do nosso contexto. Assim como, daqui 50 anos, 100 anos, muitas dessas palavras hoje não terão mais significado algum porque vão se perder. E isso tem muito a ver com a questão do desenvolvimento cognitivo. O homem ele cria, ele desenvolve a inteligência e usa essa sua inteligência para melhorar e dar condições de conforto, condições de vida, e a partir daí essa capacidade vai melhorando. O homem hoje usa muito a sua capacidade intelectual, portanto, o desenvolvimento cognitivo é muito importante nesse sentido. Em função disso vem a adaptação. Essa é outra palavra-chave, outra palavrinha-chave importante. Adaptação do homem primitivo mediante sinais de socialização. À medida que ele vai se adaptando, ele vai criando condições e vai se aperfeiçoando. Então, exemplo, o homem, quando se fixou, ele foi cultivar a terra, ele usava um arado, por exemplo, ele próprio, né? Pegava o seu semente, fazia ele puxar, fazia um suco na terra, jogava lá algumas sementes, então ele brotava, enfim. Hoje nós temos máquinas que fazem todo o trabalho. Aliás, é aquela que já faz o suco, já abre, já joga a semente, já passa, já cobre a semente, já vai jogando água, vai jogando adubo. Quer dizer, existe uma máquina para isso. Imagina há uns 1000 anos, milhões de anos atrás, como deveria ser esse tipo de adaptação, né? E esses são sinais de cultura. Haja vista, por exemplo, que eu não sei quando foi, que descobri em alguns tecidos algumas sementes de coisas de 2000, 3000 anos atrás, que estavam intactas lá, que se de repente, de trigo principalmente, se jogar e vai germinar, vai frutificar. Ou seja, são estudos antropológicos que permitem identificar quais são os sinais e como as pessoas socializaram nesse período, né?
E como último item, as primeiras comunidades envolvendo regras. A partir do momento que o homem se adaptou, é preciso estabelecer regras, senão vira bagunça. Não que nos grupos nômades não tinham regras sim, só que eram regras meio que superficiais, meio é para fazer dessa forma, então faz, vamos tocar a vida. A partir do momento que o homem se fixa na técnica, que ele cria a primeira comunidade, regras, normas, padrões de comportamento têm que ser estabelecido para não haver confusão, brigas. Então, é ali que eles começam a se entender, se identificar com um grupo e grupo social. A partir dali, a linguagem é melhor desenvolvida, a linguagem é melhor assimilada, define-se uma linguagem tanto falada quanto escrita, é um meio de se comunicar, e a partir dali a comunicação começa a fluir de maneira bastante, como é que eu posso dizer, bastante fluida, não é? E é claro que tudo isso nós sabemos por conta dos registros encontrados, basta a gente lembrar dos registros das tábuas de argila, não? Que estavam lá escritos de lá, como forma de decifrar os ícones lá, os símbolos, já se tinha uma noção de como viviam aquelas pessoas. Então nós podemos de alguma forma identificar a forma como aquele povo vivia, como eles se relacionavam. Por exemplo, em algumas escavações na época de Cristo, andei lendo alguma coisa e assistindo os documentários, gosto muito, que descobriram, não sei em que região ali próximo de Jerusalém, ali onde Cristo foi crucificado, que havia uma piscina popular onde as pessoas podiam se lavar, tomar banho, era coletivo. Então ali descobriram, através das informações, que ali se encontravam as pessoas e ali elas faziam a sua higiene pessoal. E ali, imagino eu, numa conversa ali, se conversava, se negociava, se fazia de tudo. Então, isso é uma forma de desenvolvimento social. Né? O comércio em si é uma questão de desenvolvimento social. Ok, gente, em linhas gerais, é isso que nós vamos trabalhar na próxima aula. Então, sexta-feira, dia 5, nos veremos e a gente vai abordar essas questões. Devo enviar para vocês o roteiro e vou verificar o que eu já encaminhei para vocês para dar continuidade no material didático de apoio. Ok, gente? Até lá, um abraço para vocês.